Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer a correção agora da nossa segunda avaliação diagnóstica. Eu passei para vocês aí essa avaliação diagnóstica já faz um tempinho, foi mais precisamente aí no dia 16 de março, e aí ficou pendente de eu fazer a correção com vocês da segunda avaliação, porque eu já consegui corrigir com vocês a primeira. Então, essa avaliação diagnóstica ela é toda baseada aí nos descritores da prova do SAEB que vocês vão fazer no final desse ano. Então, a gente está treinando aí exaustivamente, como eu costumo dizer, né? Treinando muito para que vocês cheguem na prova e consigam fazer aí um bom teste, né? Consigam entender, interpretar e compreender cada um dos 21 descritores. Então, eu vou corrigir a prova como se eu fosse um aluno. Então eu vou digitar aqui o meu e-mail, ele já vai aqui completar com o meu nome, né, porque já está cadastrado aqui no meu celular. Só vou tirar aqui um correia, e aí agora é só partir para a prova, certo? Então eu quero que vocês prestem atenção na correção, e lembrando aí, né, que essa avaliação ela vai ser considerada, né, para efeito de nota aí desse primeiro período desse ano de 2021. Leia o texto abaixo. Resto muito útil. A plantação de alimentos e outros vegetais é a principal atividade econômica do Brasil. Mas, apesar de ser muito importante, a agricultura gera uma enorme quantidade de restos que na maioria das vezes vão para o lixo. Para tentar reverter esse cenário de desperdício, cientistas estudam modos de reaproveitar esse material. É possível reutilizá-los na produção de potes plásticos, móveis, até em telas de televisão e celulares. De acordo com o pesquisador em tecnologia João Paulo Moraes, muitos resíduos de atividades agrícolas podem ser transformados. É o caso do algodão, do sisal e de outros alimentos. Os restos de algodão, que não são usados para fazer roupas, são transformados em nanocristais de celulose, estruturas superresistentes que podem ser usadas para fabricar embalagens e materiais que substituem o plástico, entre outros. Os nanocristais de celulose têm uma resistência mecânica muito parecida com a do aço, por isso são muito úteis, explica João Paulo. Outro vegetal que pode ser reaproveitado na indústria é o sisal, uma espécie de planta muito comum no Brasil. Ele pode ser usado em substituição ao plástico ou na construção civil para reforçar o concreto. Esse texto é da Valentina Leite, está disponível aí nesse site, né, do cienciahoje.ol. E a pergunta é o seguinte: com relação ao tema do texto, ele quer saber aí qual é o tema que o texto trata. Confecção de móveis reciclados, tipos de vegetais mais comuns no Brasil, estruturas usadas para fabricar embalagem, ou reaproveitamento de resíduos vegetais. Com certeza quem marcou essa alternativa, as alternativas vêm embaralhadas, né? Então pode ser que para um aluno tenha vindo desse jeito aqui, para outro deve ter começado com a primeira alternativa, o reaproveitamento, né? Ele embaralha as alternativas, o Google Forms, mas o texto fala justamente sobre isso, né? Ele vai falando aqui da questão do desperdício de alimentos e de como a gente pode reaproveitar, né? Reutilizar potes, plásticos, móveis, até telas de televisão e celulares, ok? Muito bem, ele fala aqui que a gente pode transformar isso, né? Aqui, né? No caso, algodão, sisal e outros alimentos que vão seguir para fazer outras coisas, né, gente? Muito bem. No terceiro parágrafo do texto, as aspas foram usadas para quê? Marcar um trecho de uma obra, indicar a fala de um especialista, destacar uma expressão popular ou mostrar o significado de uma palavra. A gente vai voltar lá no terceiro parágrafo para poder ver o que quer dizer essas aspas. Primeiro parágrafo é esse bem aqui. Segundo, terceiro, né? Terceiro começa aqui em os restos. E aí tem assim, ó, bem aqui. Os nanocristais, de celulose têm uma resistência mecânica muito parecida com a do aço,
por isso são muito úteis, explica João Paulo. Então aqui, gente, eu quero indicar a fala de alguém, né? O João Paulo aí, ele é especialista, né? Provavelmente em fazer essa reciclagem, saber como que eu posso usar melhor aí esses produtos reciclados para criar outros produtos. Então essas aspas aí, elas vão indicar a fala dele no texto, né? Essa opinião aqui de que os nanocristais, né, de celulose têm uma resistência muito mecânica, tem uma resistência mecânica muito parecida com a do aço, por isso são muito úteis, não é da autora Valentina Leite, não faz parte da informação que ela está trazendo sobre a questão de utilizar os resíduos, né, nessa reciclagem. Ela pegou, no caso, a fala desse especialista e colocou aqui no texto dela. Como não é uma fala dela, ela precisa usar aspas. Um outro sinal também que poderia ser usado era o travessão, certo? Então aqui a resposta correta é indicar uma fala de um especialista. A fala de um especialista, né, gente? Vamos para a terceira questão. Nesse texto, no trecho, ele pode ser usado em substituição, tá? A linha 15, né? Só que não tem como numerar, a gente vai ter que localizar, na verdade, onde é que está essa parte aí. O termo entre parênteses refere-se à palavra. A gente vai ter que voltar lá para poder descobrir, né? No caso, a que se refere aí o ele, que é um pronome pessoal, né? Do caso reto, né? Lembram? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Primeira pessoa, pessoa que fala, eu no singular e nós no plural. Segunda pessoa, pessoa com quem se fala, tu no singular, vós no plural. Terceira pessoa, pessoa de quem se fala, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Então vamos voltar aqui para ver onde é que está essa parte aqui do ele. Vamos ver aqui, ele falou que está na linha 15, né? Acho que está bem aqui, né? Deixa eu ver se está certinho aqui. 1, 2, deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 14 na verdade, mas tudo bem. Acredito que seja essa bem aqui, ó. Que ele falou, né? Ele pode ser usado. É isso mesmo, viu, gente? Em substituição. Ó, outro vegetal que pode ser reaproveitado na indústria é o sisal, uma espécie de planta muito comum no Brasil. Ele é quem, gente? Quem é que pode ser usado em substituição ao plástico? O sisal, né? Esse ele aí substitui o substantivo sisal, certo? Sisal aí é uma espécie de planta muito comum no Brasil. Então, esse ele substitui sisal. Então, essa é a nossa alternativa correta. A gente vai ler agora um outro texto, né, para responder as próximas duas questões. A teia de aranha. Eu tive de ir ao sótão procurar uns jornais antigos. Como toda a gente sabe, o sótão é o lugar da casa que é menos limpo. Nunca se convida as visitas para ir ao sótão. Nunca se utiliza o sótão cheio de baús, malas e caixotes. Para dar festas de aniversário, até talvez não fosse uma ideia. Eu li sem entonação, desculpa. Nunca se utiliza o sótão cheio de baús, malas e caixotes para dar festas de aniversário. Até talvez não fosse uma ideia. Eu, ao entrar no sótão, esbarrei em uma tela de aranha. Que falta de consideração. Barafustou a aranha, uma teia que me deu tanto trabalho para fabricar. Foi sem querer, desculpe, disse-lhe eu, um tanto encavacado. Esse que saiu aí não existe, viu? Foi um erro de digitação na hora que eu copiei e colei aqui no Google Forms. Peço perdão. Quem estraga arranja, gritou-me ela. Mas eu não sei tecer teias de aranha. Então não tivesse rasgado. Quem estraga arranja, insistiu ela. Não tenho feito outra coisa. Pedi instruções a um tecelão, a uma bordadeira e a uma senhora que trabalha em malhas. Cada uma ensinou-me o que eu sabia e eu, mal ou bem, sótão a coser a teia da Dona Aranha. Com tantas responsabilidades na minha vida, tantas histórias para contar, e sucedeu-me uma destas. Ainda se a aranha se calasse, mas não se cala.
quem estraga arranja. E sempre a desfazer do meu trabalho, que falta de jeito, que horror. Mais dia menos dia, também eu me enervo e mando a aranha contar histórias. Em vez de mim, sempre queria ver como é que dava conta do recado. E aí o vocabulário, né, que saiu novamente com esse é encavacado, é envergonhado. Na verdade, esse aqui era para ficar sobrescrito. Como assim sobrescrito? Era para ficar bem pequenininho aqui. Porque encavacado é uma palavra que pode realmente trazer dificuldade no sentido de conhecer a definição, o conceito, né? De conhecer o sentido, na verdade. Isso aqui é um texto narrativo, né? Disponível aí nesse site Contador de Histórias. E agora a gente vai para as questões. O fato que motiva essa narrativa é o quê? A aranha não conseguia escalar. Perdão, eu pulei uma, né? A aranha ter que contar histórias. A aranha não conseguir escalar. O narrador não saber tecer telhas de aranha. Ou o narrador esbarrar na teia de uma aranha. O que é que motiva a narrativa? O que que dá início aí a narrativa, perdão? O que dá pontapé, na verdade, né? Ele aqui, no caso, teve que ir ao sótão, pegar uns jornais, o narrador. E aí ele fala que o sótão é um local que ninguém quer ir para lá porque é sujo, geralmente é um depósito, né? E aí, até aqui tudo bem, nesses 2 primeiros parágrafos. Agora aqui ele fala, ó, eu ao entrar no sótão esbarrei uma teia de aranha. E aí começa a narrativa. É isso que dá aí motivo, né, a toda essa conversa. Então essa aqui é a resposta correta, ok? Passemos agora para a última questão, que diz assim. Nesse texto, no trecho eu me enervo, a palavra destacada tem o mesmo sentido de aquecer, irritar, enfraquecer ou desesperar. Uma pessoa que se enerva, ela fala bem aqui, deixa eu ver aqui quem é que se enerva, se eu ver se é a aranha, se é ele. Na linha 22, né? Onde é que tá essa parte aqui, gente? É bem aqui, ó. Mais dia, menos dia, também eu me enervo e mando a aranha contar histórias em vez de mim. É no caso ele, o narrador, né? Enervar-se é irritar-se, é ficar enfurecido, né? Ficar com raiva. Isso aqui é enervar. Ok? Aqui no caso seria irritar. Então, gente, a gente vai enviar aqui para ver como é que vai ser. Ele vai pedir aqui uma confirmação. Às vezes tem isso, né? Para saber se a pessoa não é um robô. E aí ele vai agora, e aí a pontuação ele vai me dar aqui, vocês podem ver na hora. Então quem respondeu dessa maneira, essa segunda avaliação, tirou 10. Eu agradeço aí a atenção de todos, a gente vai ficar por aqui agora e esperem aí a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.